Mas antes eu gostaria de falar de um assunto, né, que eu estava me lembrando recentemente. E falei hoje na chamada para esse programa e gostaria muito que as pessoas participassem dando sua opinião. Mas como é um assunto muito delicado, ninguém falou sobre esse assunto. Ninguém quis dar sua opinião. E se você ainda quiser falar, você pode ligar para cá, 99601-1115 é o nosso telefone. Se você preferir, você pode deixar sua opinião nos comentários aqui no Facebook, porque o programa está sendo transmitido também pelo Facebook. Eu estou falando daquela profecia que a pastora Juliana de Itaperuna fez. Ela profetizou em fevereiro desse ano, no início do governo do Dr. Vinícius. Ela profetizou que neste ano, que estaria vindo aí, pode mostrar para a gente aí a profecia? Pode botar na tela? Ela profetizou que estaria vindo aí muito choro e vergonha. E na época, eu estou voltando a esse assunto, porque na época ela foi duramente criticada por ter feito essa profecia. Foi chamada de falsa pastora, foi chamada de falsa profetisa, foi chamada de Belzebu, foi chamada de sapatão. Ela segurou a barra toda. E até na época foi publicado aqui no blog, ela me ligou pedindo: Adilson, por favor, retira essa postagem, porque os simpatizantes do Dr. Vinícius estão me atacando muito, estão sendo muito cruéis, estão me ofendendo moralmente. Eu suporto, né? Ela é uma pessoa preparada espiritualmente, a gente percebe isso nela, uma pessoa em paz. Ela falou assim: eu suporto, mas meus familiares não estão suportando a crueldade que estão fazendo comigo. Porque, olha, era começo de governo, eu também sofri muito no começo desse governo. Qualquer coisa que se falava aqui no blog, que se postava aqui no blog, a pessoa reclamava de um saco de lixo que não foi apanhado, reclamava de um buraco, de uma rede de esgoto estourada, um mínimo de reclamação. Os simpatizantes do Dr. Vinícius caíam de pau em cima de mim, mas atacavam duramente. Então eu sei exatamente o que ela estava passando. Mas meus familiares também na época, meus filhos ficavam revoltadíssimos. Eu falava: gente, calma, isso tudo vai passar, porque eu sei que quando alguém assume a liderança política de um município, como o Dr. Vinícius assumiu, de forma arrebatadora, de forma avassaladora, de forma acachapante, com um grande reconhecimento popular, que começou lá na sua eleição para vereador, já na sua primeira eleição disputada, se tornou vereador como o segundo mais votado do município. Daí a 2 anos disputa uma eleição para deputado federal e tem uma votação expressiva para deputado federal. Quer dizer, a popularidade dele só crescendo, o prestígio dele só aumentando. Aí vem disputa para prefeito e ganha com uma votação histórica, jamais vista no município de Itaperuna. Eu sei que essa pessoa passa para todo mundo a impressão de que é uma grande liderança, de que é o salvador da pátria, ou Moisés, como já postaram aí que ele se auto-intitulou Moisés. Muita gente acredita nisso. E por acreditar nisso, essas pessoas se tornam defensores ferrenhos desses líderes políticos e fazem miséria por causa deles. Ou seja, empolgados, apaixonados que estão por aquela liderança política, os caras são capazes mesmo de ofender aos outros, de brigar com os outros, de até agredir aos outros e até de matar. Impressionados, apaixonados que se encontram. Tem os apaixonados pura e simplesmente pelo mito, que se torna um homem, que tem a votação que o Dr. Vinícius teve. Tem aqueles que estão na expectativa de levar vantagem no governo dele. Tem aqueles que verdadeiramente estão levando vantagem no governo dele. Tem aqueles que estão dentro do governo dele. Então isso tudo se soma e vira uma grande força esmagadora contra qualquer pessoa que ouse criticar. E criticar um homem público é direito do cidadão, que paga impostos, que paga o salário dele. O homem público, o prefeito, o vereador, eles nada mais são do que funcionários do povo. Tem que inverter. O poder
a força é do povo e não do político. Mas tem políticos que deixam a popularidade crescer a cabeça e acham que eles é que são os fortes. Então, naquele começo de governo, tinha todas essas forças que eu identifiquei aqui a favor do doutor Vinícius. Mas, com o passar do tempo, muitas expectativas foram sendo frustradas. Muitas pessoas foram ficando decepcionadas. E não apenas os que esperavam uma boquinha no governo dele, mas aqueles que foram às urnas como eleitores comuns, acreditando numa nova proposta, acreditando numa mudança, acreditando no fim das tetas, das mamatas, acreditando em todas as coisas que ele denunciava e que dizia que ia acabar. Eleitores comuns, que não são partidários nem de A e nem de B, mas que empolgados com uma nova proposta acreditaram nele. Então todo mundo vai se decepcionando quando veem que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer ou como disseram que aconteceriam. Então, naquele momento, quando a pastora Juliana de Itaperuna, numa atitude corajosa, vejam, numa visão humana da coisa, é uma pastora, é uma mulher. Uma mulher. A mulher que, apesar da força que tem, né, porque a mulher é igual ao homem na capacidade intelectual, na capacidade de raciocínio, na capacidade de construir e até na capacidade física. Somos seres com os mesmos poderes, que possuem capacidade de raciocínio e o dom da mesma vida. Mas a mulher é vista pela sociedade como o sexo frágil. Mas a mulher tem seus direitos restringidos por uma sociedade machista. E essa mulher, que não é uma mulher qualquer, é uma pastora, é uma grande liderança espiritual na cidade. Ela é uma grande liderança religiosa na cidade. Quando recebeu a profecia, porque eu estou falando aqui na questão também espiritual, todos sabem que eu também sou cristão, que já fui membro de igreja, já fui pregador da palavra de Deus. Então, embora eu não esteja hoje como membro de nenhuma igreja, embora hoje eu não seja membro de nenhuma igreja, eu continuo amando e temendo a Deus do mesmo jeito, e as coisas que aprendi eu as conservo comigo. Então, eu já estou falando da questão espiritual. Essa mulher, ao receber a profecia, mesmo que essa profecia falasse contra uma liderança política que se mostrava tão poderosa naquele momento, ela não se acovardou. A pastora Juliana não se acovardou. Ela não se deixou intimidar pela grande influência política que o doutor Vinícius tinha lá no início de 2017. E contra tudo e contra todos, ela cumpriu o seu papel de pastora, de profetisa. Quem é evangélico, quem é católico, quem é cristão, quem é religioso sabe do que eu estou falando. Ela não se acovardou. Eu já vi muitos líderes religiosos dessa cidade se acovardar. Já vi. Em nome da boa convivência, não, deixa isso para lá, não. Mas ela não. A pastora Juliana demonstrou maturidade espiritual, demonstrou coragem e ousadia espiritual e cumpriu o papel dela como pastora, como profetisa, e foi para a rede social e postou a profecia que nós temos aí. Você pode ver aí, está postada na tela aí. Alguns se lembram, ela escreveu o seguinte: quando... Volta a outra tela que eu estou acompanhando pelo ao vivo aqui. Volta para a outra tela, vai voltar aqui. Hein? Vou abrir aqui, peraí. Ela escreveu com muita propriedade, com muita coragem. Eu vi poucos homens ditos
homens de Deus dessa cidade, com a coragem que essa mulher, a pastora Juliana, demonstrou, com a ousadia espiritual que essa mulher demonstrou, com a maturidade espiritual que esta jovem pastora demonstrou. Eu vou abrir aqui para eu ler, para eu acompanhar juntamente com vocês. Aqui. Bom, eu gostaria que as pessoas, eu não estou acompanhando os comentários aí, que vocês também comentassem, falassem sobre esse assunto. Gostaria principalmente que vocês, evangélicos, vocês que se dizem evangélicos e que foram para as redes sociais massacrar essa pastora, ela não fez nada de errado. Ela só falou aquilo que Deus colocou no coração dela. Não fez nada de errado, não cometeu nenhum crime, não desonrou, não denegriu, não ofendeu ninguém. E vocês a ofenderam. Vocês a massacraram. Vocês fizeram um verdadeiro linchamento moral com essa mulher. Vocês tinham que vir agora, todos vocês que a criticaram, tinham que vir agora para o Facebook pedir desculpas a ela. Porque pedir perdão, porque o que ela disse está acontecendo. Ela escreveu naquela época, lá em fevereiro: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Provérbios 29, versículo 2. Oremos por nossa Itaperuna. Está vindo muito choro, está vindo muita vergonha aí. Vamos orar. Infelizmente, profeta de casa não tem valor, ela disse naquela época. Valor tem os de fora, mas quem viver verá. Assim diz o Senhor. Jesus está voltando. E quem viveu até agora viu. Vamos dar o braço a torcer. Doutor Vinícius e sua equipe. Ela tinha razão. Acreditando em profecia ou não, acreditando em previsão ou não, ainda que não seja, você tem o direito de acreditar ou não, tá? Mas ainda que não tenha sido profético, ainda que não tenha sido uma previsão, ainda que não tenha sido adivinhação, ainda que tenha sido apenas uma infeliz coincidência, ela tinha razão. Ela tinha razão. Nós vimos a primeira-dama desse município ofender, agredir verbalmente a um jornalista que sou eu, desrespeitar ao vice-prefeito, companheiro de chapa do marido dela. Nós vimos depois um ex-secretário desse governo atacar o líder desse governo, espancar o líder desse governo na Câmara dos Vereadores. Nós vimos por duas vezes, o então subsecretário de Agricultura agredir o secretário de Agricultura. Nós tomamos conhecimento disso. Depois tomamos conhecimento que ele, já como assessor da prefeitura, esse mesmo funcionário, membro do governo, doutor Vinícius, voltou a agredir o secretário de Agricultura. Nós vimos a PAI e creches correndo atrás do prefeito, porque os salários de seus funcionários ficaram atrasados por 3, 4 meses, e a verba do Fundeb não falha. A verba do Fundeb vem, está sempre aí, sempre chegando para os cofres da prefeitura. Nós vimos pessoas reclamando que estão passando necessidades, chorando, vergonha e choro. Nós estamos vendo suspeita de desvio de verba, a suspeita de desvio de verba. Isso para eu não me estender mais. Eu acho que só o que eu disse e que escrevi hoje no blog do Adilson Ribeiro já é uma constatação de que a profecia da pastora Juliana, de Itaperuna se cumpriu. Agora, tenham um pouco de humildade, vocês que a ofenderam. Voltem ao Facebook, onde vocês a agrediram, e peçam perdão a ela, para que vocês tenham um Natal de consciência tranquila. E eu quero aqui mandar o meu abraço para a pastora Juliana de Itaperuna e parabenizá-la pela coragem, pelo destemor, pela ousadia e, acima de tudo, pela maturidade espiritual. Foi atacada, mas não revidou os ataques em momento algum.
foi ofendida, foi agredida, mas não revidou nenhuma ofensa em momento algum, mostrando ser realmente uma grande liderança eclesiástica, uma grande liderança religiosa desta cidade. Parabéns. Que Deus continue a abençoá-la, pastora Juliana de Itaperuna.